Olá pessoal, tudo certo? Meu nome é Mauro, sou estudante do Espiritismo, umbandista há mais ou menos 25 anos, estudante das Ciências Ocultas e estou disponibilizando esse curso que fala sobre cores e aura, dois assuntos diferentes. Bom, nesse nosso lado aqui nós temos a matéria que nós vamos ver agora, tá? É um curso de fácil entendimento, mas técnico, com conteúdo muito bom. Aproveite os estudos. Bom, começaremos então pelas cores. Várias foram as civilizações antigas, como a egípcia, a grega, a indiana, a chinesa e outras que fizeram uso das cores para tratamento da saúde. Na Índia e na China, a cor era mais relacionada à mitologia e astrologia. Na Grécia, muitos filósofos médicos foram absorver o conhecimento da ciência médica na fonte egípcia, com os sacerdotes médicos. A cromoterapia está intimamente ligada ao Antigo Egito, assim como a própria medicina. O vínculo da medicina ao Egito data de 2800 a.C., com Imhotep. Foi ele quem escreveu os primeiros livros de medicina, em rolos de papiro ainda. E também foi ele quem fundou a primeira escola de medicina. A cromoterapia está fundada em 3 ciências. A medicina, que é a arte de curar. A física, que é a ciência que estuda as transformações da energia, em especial no capítulo dedicado à natureza da luz, na origem do espectro eletromagnético e seus elementos, como o comprimento de onda, frequência, velocidade, e na parte bioenergética. É a ciência que demonstra a existência do corpo bioenergético. Daltonismo ou acromatopsia. Esse termo é derivado do cientista inglês John Dalton, que realizou muitos estudos sobre a deficiência de enxergar determinadas cores. Ele também tinha essa deficiência. E aí, quem tem essa doença não consegue enxergar o verde e o vermelho. Assim como eu coloquei aqui, nesse slide. Então temos um farol, e no farol temos a cor vermelho, o amarelo e o verde. E aí, no seu lado direito, você vê a visão que o daltônico enxerga, né? O amarelo ele vê normal, mas o verde tá branco e o de cima, que é o vermelho, está um pouco amarelado. Bom, frequência. Tudo que vemos, ouvimos, sentimos está baseado em frequências. Ou seja, tudo tem uma frequência específica que emitimos ou que recebemos. Em nosso mundo, tudo acontece através das frequências. E quando estamos em sintonia com certa frequência, conseguimos internalizar aquele tipo de energia onde nossos sentidos, sentimentos e emoções são despertados. Então, a parte espiritual, quando estamos de bem com a vida, equilibrados conscientemente, significa dizer que estamos em sintonia com a luz, com os nossos amigos espirituais da luz, e estamos atraindo coisas boas. Mas quando estamos com pensamentos ruins, emoções negativas, e não mudamos nosso estado de ser, estamos conectados com espíritos que pensam da mesma forma, com sofrimentos, raiva, tristeza, etc. E isso estamos atraindo, são essas companhias que estarão conosco. A frequência é uma grandeza física que indica o número de ocorrências de um evento em um determinado intervalo de tempo. Então, a gente pode dizer que a energia que recebemos através do som, da luz, dos pensamentos, ou ainda que emitimos através da voz, instrumentos musicais, etc., são compostas por ondas e definidas por amplitude e frequência. Amplitude significa a distância entre um ponto A e um ponto B. E a frequência é o número de oscilações, que isso tem, ou seja, o número de vezes percorridos entre A e B. Com isso, temos ondas curtas, médias e longas, cada uma com a sua característica específica. E é através dessas ondas ou frequências que conseguimos ouvir sons graves, agudos, conseguimos ver as diferenças de cores, pois temos frequências altas e outras mais baixas. Por exemplo, as notas musicais de cada nota têm a sua cor correspondente, como eu coloquei aqui no slide. Dó vermelha, o Ré laranja, Mi amarelo.
temos o verde, o sol azul, o lá o índico e o si o violeta. Então, as cores com frequências mais baixas, vermelha, laranja e amarelo, são ligadas às notas musicais mais agitadas, enquanto as cores com frequências mais altas, o azul, o índico, estão relacionados com as notas mais calmas, mais tranquilas. Bom, caso você estiver tratando algum paciente com cores, use uma música, ela vai te ajudar. O comprimento das ondas das cores pode ser medido por uma unidade chamada angstrom. E em nosso mundo físico, esse comprimento varia de 7 a 4.000 angstrom, sendo que o primeiro equivale ao vermelho e o último ao violeta. Bom, cores primárias são cores básicas que não se obtêm pela mistura de nenhuma outra cor. São elas o azul, o vermelho e o amarelo. Lembrando que pela física o verde também é uma cor primária. Nas cores secundárias, são cores decorrentes da combinação das primárias. E temos as cores terciárias, que elas são a mistura das primeiras com as segundas. E aí temos também as cores complementares. Mas o que é isso? São cores que estão opostas a outras cores, estabelecendo equilíbrio nos efeitos. Na verdade, complementando a sua atuação. Bom, como vemos nesse slide, o amarelo complementa o violeta, o laranja complementa o índico, o vermelho complementa o azul, o verde complementa o magenta. A cor complementar equilibra o excesso da outra cor. Por exemplo, ao tratar alguém que esteja com febre, deve-se usar a cor azul, pois a febre significa que aquele local do corpo está com saturação de vermelho. E o azul irá equilibrar esse excesso, dando neutralidade necessária. Se perceberem que algum órgão do corpo esteja com funções aquém do que deveria, é porque ele está retraído. E pode ser que naquele momento esse órgão esteja com excesso de azul. Então usa-se a cor complementar vermelho para expandir a normalidade, a sua capacidade de trabalho. De uma forma geral, as cores são usadas para ajudar na cura do corpo físico e do corpo energético, cada qual com a sua cor especificação, como veremos adiante agora no próximo slide. Nesse slide é um exercício básico, onde podemos ver a cor complementar. Vamos lá. Dá um pause, olhe fixamente para a cor magenta por pelo menos 1 minuto. E depois olhe para a cor, olhe para uma parede branca. E aí vocês vão ver a cor que vai aparecer. Tem que aparecer a cor verde. Essa é a cor que complementa o magenta e vice-versa. As cores são divididas em 2 grupos, quando se trata da temperatura. Então existem as cores quentes e as cores frias. As cores quentes são amarelo, laranja e vermelho. E as cores frias, azul, o índico e o violeta. O verde é a cor neutra. As cores quentes são aquelas que transmitem sensação de alegria, descontração, calor, movimento. E as cores frias passam a ideia de calma, tranquilidade, esperança. As cores frias estão relacionadas com a sensação de suavidade, tranquilidade, estão ligadas aos elementos da natureza, como a água e a lua. Além das cores frias e quentes, também existem as cores neutras. Porém, diferentes das cores quentes e frias, as cores neutras não transmitem sensações de calor ou frio. Isso é porque são cores com pouca incidência de luz. E aí, dentro das cores neutras, estão os tons acidentados, marrons, pastéis. Pessoal, antes de eu falar da cor vermelha, quando eu comentar algo como usar com moderação, não usar nos olhos, por exemplo, é porque eu não estou falando da roupa ou acessórios, beleza? Na verdade, eu estou falando de projetar as cores através das mãos, dos chakras, ou ainda aqueles que usam luzes cromoterápicas para tratar do paciente. Tá bom? Bom, meu intuito é ajudar vocês no tratamento de pessoas usando cores. Então vamos lá. Vermelho é uma cor ativa e está associada aos planetas Marte e ao elemento fogo. Ambas têm energias agressivas.
ela tem uma baixa frequência. O vermelho é a cor da vitalidade, da vontade, da coragem, do estímulo. Nos tratamentos com cores, o vermelho ajuda no combate à anemia, ele cicatriza, estanca hemorragia, ele ajuda a fortalecer os músculos e com isso ajuda no aumento da massa muscular. Ativa a circulação sanguínea, ela estimula a produção de glóbulos vermelhos e o aumento do metabolismo do ferro no sangue. Ela também dilata os vasos, favorece a eliminação de edemas. O vermelho atua no sistema nervoso autônomo, nas glândulas suprarrenais, nessa parte mais de baixo. Favorece a liberação de adrenalina e nas glândulas sexuais, né? Os hormônios que conduzem ao excitamento. O vermelho é a cor que faz o indivíduo ter iniciativa própria, sair da zona de conforto, porque ela é excitante, ela é revigorante, estimuladora, ajuda na determinação dos objetivos. Com ela temos a vitalidade, a energia impulsiva, o ímpeto empreendedor. O excesso pode causar agressividade, irritação, hipertensão, ou ainda desequilibrar o órgão, né, que esteja doente. Deve-se ter cuidado para não acelerar algo que deve ser tratado de forma mais calma, mais tranquila. Bom, lembre-se que o vermelho claro fortalece e o vermelho escuro aniquila. Laranja é uma cor com o vermelho e o amarelo. São vistas como símbolo do sol. Na magia, também é usado em rituais de proteção. Essa cor está relacionada com o poder pessoal de cada um, de servir-se do poder, além de direcionar essa energia durante alguns rituais. Essa cor melhora a autoestima das pessoas, porque ela expande a consciência do próprio valor que ela tem. As pedras laranjas atraem sorte e sucesso. Assim como a cor vermelha, o laranja estimula a pessoa a empreender, melhora o fluxo de ideias, a perseverança em alcançar seus objetivos. É uma cor das pessoas com personalidade forte, com opiniões firmes, melhora a capacidade de argumentação. A cor laranja estimula o magnetismo pessoal. Ela ajuda no tratamento das depressões, melancolia. Isso porque ela estimula a alegria e a autoconfiança de cada um. Pessoas que são introvertidas, é bom usar a cor laranja, porque ajuda na socialização. Na parte terapêutica, utilizar a cor laranja ou ainda projetar no paciente ajuda a reconstituir cartilagens e ossos através de estímulo e na fixação do cálcio. Ela ajuda a dissolver pedras nos rins e é um estimulante sexual. O excesso da cor laranja conduz à gula por alimentos e à confusão mental. É bom evitar a cor laranja em partes delicadas como os olhos. Bom, não projetar a cor laranja escuro no coração, porque isso causa um pouco de palpitação na pessoa. Pessoas que estão com diarreias também não se devem projetar essa cor sobre ela. O laranja atua no sistema nervoso autônomo e estimula um pouco menos do que o vermelho, né? Estimula a função de todas as glândulas endócrinas. Bom, especialmente a glândula do sistema reprodutor, testículos, ovários, tá? E também as suprarrenais. Pode ser usado também para combater a pneumonia, a bronquite, a asma e outras doenças que estão relacionadas aos pulmões. Bom, lembrando que a cor laranja é contraindicada para pessoas que são extremamente emotivas, que têm insônia ou vômitos frequentes. A cor amarela tem a sua representação no planeta Mercúrio e pelo elemento ar. Na magia, as pedras amarelas podem ser utilizadas em rituais de comunicações e são usadas porque tem problemas para se expressar de uma forma inteligente,
né? É a sabedoria intelectual ou filosófica. O amarelo é uma cor mais sugestiva do que estimulante. Atua no sistema nervoso central e vitaliza os nossos neurônios. Ela favorece, ajuda, né, o raciocínio e a memória. É a cor que estimula as nossas faculdades mentais, nossos pensamentos, aqueles que são mais lógicos e racionais. Inteligência, concentração, ajuda na assimilação dos estudos. Combate a preguiça funcional dos nossos órgãos internos. Estimula o pâncreas, os nervos sensoriais. Indicado nas atrofias e diabetes, verminoses, espinhas, cicatrizações. Não usar infecções, diarreias e inflamações, como gastrite também, porque ela aumenta o suco gástrico. O excesso pode causar o exagero dos nossos desejos. O verde tem uma relação com o planeta Vênus e com o elemento Terra. Por isso são utilizados em rituais voltados para dinheiro, riqueza, sorte. São harmonizadores e equilibradores e ajudam a alinhar e descarregar as energias na Terra. São principalmente usados na cura de uma forma geral. Eles são higienizadores e antissépticos. Bom, é a cor intermediária entre as cores frias e as cores quentes. E assim, como o chakra cardíaco, ela é a intermediadora entre os pensamentos e as nossas emoções. Por isso temos o equilíbrio entre o falar e o pensar, sem deixar que as emoções falem cegamente. E com isso a pessoa tem um bom senso. Ela é comedida, né, nas suas ações, sem picos de emoções ou ainda apatia. Tem propriedade calmante e relaxante a cor verde. Como eu comentei, é uma cor equilibrante. E como as doenças começam no campo energético, desequilibrando as células, o verde irá fazer essa asepsia e equacionar os excessos com as faltas. Bom, o verde em todos os seus matizes tem o poder de propiciar a estabilidade, a perseverança, a tenacidade. O verde acalma, descongestiona a pessoa. A humanidade precisa muito de equilíbrio emocional propiciado pelo verde. Seu órgão correspondente no corpo é o coração, incluindo-se também os problemas de pressão, né? É também bom contra úlceras, para aliviar as dores de cabeça, sintomas de resfriado e ainda ajuda a acalmar o nosso sistema nervoso. A cor verde alivia o estresse, o esgotamento físico e mental, melhorando a nossa vitalidade, dando mais disposição. A cor verde atua em toda a área abdominal e regula a pressão arterial. O excesso causa raiva, inveja, imaturidade, estimula o crescimento de células cancerosas. Uma dica: uma magia simples e funcional para vocês fazerem quando alguém precisar de cura. Coloca uma pedra verde ao lado de uma vela verde ou azul e mentaliza a cura da pessoa. Imagina que ela está bem, curada, tranquila. Você ainda pode escrever o nome dela em uma folha em branco e coloque a vela por cima. Bom, outra dica para você que trabalha com o lado espiritual, energético, né, visando a cura das pessoas. Mentalize plantas ou folhas de ervas, as quais você conhece, lógico, né, e sabe para que serve. E mentaliza sobre elas fogo, não o fogo que queima, mas o fogo que vai se fundir com essas ervas. E essa mistura vai tornar uma pasta. E com isso você pode aplicar essa pasta na região que foi afetada no corpo, né? Isso é um emplasto feito de ervas e fogo e auxilia na recomposição energética do corpo espiritual do paciente. Caso sinta que alguma área do corpo está doente, ou ainda após algum corte que a pessoa teve, devido a alguma operação médica, uma cirurgia, ou mesmo se foi feita uma cirurgia espiritual, mentalize esse emplasto sobre essa área toda aí. E ela vai ajudar na regeneração, tá? A cura vai se dar de forma mais rápida.
O azul tem a relação com o elemento água e o planeta Netuno. É a espiritualidade, a meditação, a reflexão, a lealdade, a intuição, a confiança. É a cor que ajuda a relaxar e a dormir com tranquilidade. Ajuda no relacionamento interpessoal, dando coerência e paz nas amizades, né? Ajuda na compreensão e tolerância ao outro. Bom, é usado também para diminuir a febre, úlceras, tá? Inflamações. A cor azul é antisséptico, analgésico, equilibra, estimula sentimentos negativos, estresse, estafa, irritação, egoísmo. Tá? Para quem tem pressão alta, a cor azul ajuda a baixar, ajuda a reduzir a pulsação cardíaca. Ela sugere descanso, quietude, reverência. Ela vitaliza as glândulas tireoide e paratireoide, além dos órgãos da garganta e do sistema respiratório. Bom, por ser uma cor fria, o azul tem uma característica interessante. Ela ajuda na constrição das doenças que aumentam os órgãos, porque ela reduz o volume. Ajuda na diminuição dos ácidos estomacais, evitando queimações, gastrite, úlceras. A cor azul estava relacionada ao chakra da garganta e assim ela serve para as doenças relacionadas a esse órgão, a essa parte aqui, ó. Energiza as vias respiratórias, porque contribui para a restauração das mucosas, né, preservando-as. Preserva a umidade das vias aéreas. É indicado para o tratamento de insolação, membros inchados, vermelhos, vermelhidão, tumores, tuberculose, bronquite, asma, as disfunções da hipófise, da tireoide também, das amígdalas, faringe, laringe, traqueia, toda essa região, brônquios, inclusive os pulmões. A cor azul energiza a glândula tireoide e fortalece o metabolismo e a relação com o peso da pessoa. Assim, como violeta, a cor azul tem uma frequência mais alta e ajuda na eliminação de vermes astrais alojados em determinados órgãos da pessoa. E o que é muito comum isso, viu? Muito comum. Quando as pessoas vêm procurar ajuda, a gente sempre vê esse tipo de larva astral. Bom, lembrando que comentei no começo, as cores são projetadas através das mãos ou ainda com o uso das luzes cromoterápicas ou dos próprios chakras. Lembrando que o excesso causa distanciamento interior, dificultando a comunicação. Não é legal usar o azul em pessoas que têm reumatismo crônico, contração muscular, em pessoas que têm pressão baixa, que são depressivas. Isso vai deixá-las mais depressivas. Bom, uma dica para vocês. Durante o banho, mentalize uma água azul caindo no corpo e vai limpar todo o corpo, físico e energético. A cor violeta tem relação com os planetas Júpiter e Netuno. Bom, pode ser usado em meditações para se alcançar a mente inconsciente. O violeta é a cor que regerá os próximos 2000 anos. Já entramos em sua regência já há bastante tempo. É a cor da transmutação. É altamente positivo. Ela representa o final de um grande ciclo de 14.000 anos. Época em que uma profunda seleção foi feita em relação aos habitantes do nosso planeta. A cor violeta estabiliza as emoções, dando suporte a alcançar os objetivos, e isso ajuda no desenvolvimento de uma autoautoridade, dando à pessoa a lucidez para usar os recursos de maneira mais coerente. Outra característica dessa cor é o poder de perdão para com os outros e consigo mesmo, porque é a cor da transmutação. As mágoas, os rancores do passado são banidos através do perdão. Essa transmutação faz com que os nossos sentimentos fiquem mais puros, mais maduros em relação às pessoas e a nós mesmos. É onde temos a compreensão e a vontade de querer todos bem, né? Na cura, são usados para dores de cabeça,
doenças mentais, cabelos, depressão, insônia, elimina as toxinas do nosso corpo, tosse, asma, medo, angústia. Bom, ele aumenta o nosso magnetismo pessoal, age no sistema nervoso e na glândula pineal. Ela age na estrutura do encéfalo e fortalece as células nervosas, tendo uma melhor corrente elétrica entre as sinapses. Por ser uma cor ligada ao chakra coronário e de alta frequência, ela age nas doenças relacionadas ao sistema nervoso central, como por exemplo o toque, o Alzheimer, Parkinson. Assim, como a cor azul, a cor violeta inibe o aumento de tumores malignos e o câncer. Estimula e ativa o metabolismo do cálcio, atua na formação hormonal. Ela é anticancerígeno, anti-inflamatório, desinfeccionante, antiestressante. Ela calma, vitaliza, tá? O excesso pode causar uma confusão mental e espiritual. Legal, ó. Não usar em pessoas que têm depressão ou tendências suicidas. Assim como comentei sobre a cor azul, a cor violeta ajuda a dissipar os vírus e as larvas astrais. Limpa e purifica os órgãos desses seres negativos. O rosa é o amor na sua expressão mais pura. A cor rosa representa o equilíbrio e a harmonia das emoções. Ela neutraliza a raiva, né? E é o calmante no desequilíbrio emocional do ser humano. É a cor do afeto, da ternura. Ela desintoxica os centros nervosos, tonificam e vitalizam os nervos, favorecem a circulação de todas as cores através dos canais etéricos, do duplo etérico, por ser a corrente vital deles. Bom, energiza o aparelho reprodutor feminino, mamas. O excesso pode causar delírio emocional, fanatismo e ainda problemas na pressão arterial. A cor branca está relacionada à lua, ligadas ao sono e à sensitividade. O branco representa o Sol central que gerou e mantém a vida em nosso universo. Este Sol é a expressão da vida que associa toda a manifestação cósmica, desde a mais grandiosa galáxia ao menor de todos os átomos, né? Desde a vida de um arcanjo ao menor de todos os micróbios, a uma unidade, em essência indivisa. A luz branca contém todas as outras cores do arco-íris. Bom, o branco é indicado para energizar todo o corpo de uma forma poderosa, ser usado após o violeta, que purifica, para banhos da aura antes de qualquer tratamento cromoterápico. Por ser a síntese harmoniosa de todas as cores, o branco desperta alegria, pode ser excitante para aquelas pessoas que estão estressadas. As pessoas que dão preferência ao branco revelam harmonia emocional e consequente equilíbrio do sistema nervoso. Na antiguidade, a pedra branca, a calcedônia, era usada para ajudar no desenvolvimento da lactação. O preto está relacionado a Saturno e pelo elemento terra. Representam a estabilidade. Simbolizam o autocontrole, a resistência, o poder sereno. Para algumas pessoas, a cor preta é classificada como ausência de cor. E aí, para outras pessoas, ela significa ausência de cor. A cor existe graças à luz, e uma substância é preta porque absorve todos os comprimentos de onda do espectro solar. A coloração preta significa que existe a absorção de todas as cores da radiação luminosa. Assim, a coloração preta absorve a radiação solar. E aí, por esse motivo, se usarmos roupa preta em um dia de sol e de calor, a sensação de calor será maior. Mas lembre-se que a cor da aura negra não significa o que acabei de falar, certo? Logo mais, nós vamos falar sobre a aura e a gente vai ver o que significa a cor preta nela.
Bom, aqui eu coloco uma curiosidade para vocês. Durante algumas aulas que dei há alguns anos, alguns alunos me pediram para colocar os horários e as cores correspondentes. E aí eu coloquei essa tabela aqui embaixo, né? Porque dependendo da magia e o tipo de magia que se fará, o mago poderá usar esses recursos para incrementar o seu ritual e aí alcançar seu objetivo. Ao meio-dia, 12 horas, temos o branco com infravermelho. Das 11 às 12 e das 13 às 14, temos o vermelho. Vejam que é bem junto ao meio-dia, né? É a cor, o vermelho é quando o sol está mais a pino e depois elas começam a se distanciar. Então, das 10 às 11, das 14 às 15, temos o laranja. Das 9 às 10, das 15 às 16, o amarelo. Das 8 às 9, das 16 às 17, o verde, e assim por diante. Das 5 às 6 e das 19 às 20, o ultravioleta. Então elas vão se distanciando do vermelho. Bom, vamos falar agora sobre aura, ou o campo de energia do homem. Na antiguidade, a aura humana foi descrita em várias pinturas como um halo em cores claras em volta da cabeça, mostrando que aquela pessoa era uma pessoa boa, um santo. Na verdade, a aura envolve o corpo de todos os seres vivos, transmitindo uma luminosidade. E essa luminosidade descreve o estádio emocional ou sentimental da pessoa. Então, a aura é uma luz que envolve todo o corpo e cada um consegue sentir o que o outro está emanando, ou seja, sentimentos e emoções positivos ou negativos. Mas, Mauro, eu não sinto nada e nunca vi nenhuma luz em volta das pessoas. Mesmo a pessoa não tendo nenhum dom, às vezes sentimos emoções boas ou ruins em estar perto de certas pessoas. Não é isso que acontece? E isso é reflexo do que ela está sentindo naquele momento. E isso reflete na sua aura. O fenômeno conhecido como aura é o campo bioeletromagnético do corpo, sendo que bio significa vida, eletro ao sistema elétrico do corpo humano. Ou seja, é a eletricidade que passa por todo o nosso corpo. E o magnético está relacionado às polaridades naturais, positivo e negativo. Há 3 características pertencentes à aura. A textura revela o caráter da pessoa. Cor e forma demonstram as condições emocionais da pessoa. A aura humana resulta da fusão de princípios fundamentais que compõem o homem e variam conforme a massa, massa de luz, cor, energia, odor, calor, magnetismo, eletricidade. E isso conforme o caráter do indivíduo, seu temperamento e sua evolução espiritual. A aura foi comprovada cientificamente pelas fotos de Kirlian, em 1930, mais ou menos. E elas conseguem mostrar frequências mais densas de energia, mas não nos permite ter uma ideia correta de toda a energia formadora da aura. Não há corpo sólido, líquido ou gasoso que não tenha sua aura. Desde o átomo até o globo terrestre, todos os seres se revestem de um halo energético que lhes corresponde à natureza. No homem, o conjunto das irradiações do corpo físico e do perispírito, que corresponde ao grau evolutivo de cada ser. Em termos esotéricos, a aura é um campo energético ressonante de luz, colorida, resplandecente, que penetra e se irradia a partir do corpo físico e vai de alguns centímetros a um pouco mais de 1 metro. A aura é conceituada como uma série de camadas de campos energéticos que envolve o corpo físico, como se fossem as bonecas russas que ficam uma dentro da outra. Bom, eu disse isso apenas para entender, tá? Mas na realidade isso não é verdadeiro, pois a aura é formada por energia irradiada, ou seja, dentro de uma frequência específica.
E cada corpo, como o mental, o físico, o corpo emocional, o energético, estão em frequências diferentes. Assim, um não começa quando o outro acaba, certo? Não existe fronteira de onde um campo termina e o outro começa. Todos os seres possuem aura ou campo eletromagnético. E isso permite que haja uma comunicação, interajam como parte de um sistema energético unificado. Os campos de energia regulam a troca de energia que fazemos a todo instante. Os sentimentos e pensamentos de uma pessoa, que uma pessoa emite, né, ondas energéticas vibratórias específicas que fazem parte da constituição da aura, dando formato, cor e luminosidade ao seu aspecto. É por meio da aura que interagimos com o ambiente e com os outros seres à nossa volta, reagindo às relações externas que nos cercam, né? Seu tamanho varia de acordo com o estado moral, emocional e físico de cada pessoa. Nos casos de pessoas enfermas, a aura é menor e vai diminuindo dependendo do seu estado de saúde, tendendo a desaparecer com o desencarne da pessoa. Bom, da mesma forma, pessoas saudáveis têm uma aura maior. E quanto mais virtudes ela tiver, mais luminosa será a aura dela. Todos os seres celulares emitem irradiações que são articuladas pelos nossos sentimentos e emoções. Por isso, todos os seres vivos se revestem de uma energia que é determinada através de sua evolução. A aura é energia em movimento, que se expande no contorno do corpo, refletindo a saúde, sentimentos, virtudes e os nossos vícios também. Embora tendamos a classificar a aura da pessoa de acordo com uma cor principal, cada aura é multifacetada e preenchida com múltiplas cores. Por isso é comum que exista a alternância de cores, na qual uma cor se torna mais dominante e, consequentemente, mais evidente que outras. Quando estamos em desarmonia entre o espírito e o corpo, as enfermidades aparecem. Muitas vezes as doenças são originadas através do corpo emocional, psicossoma, corpo energético. E essa alteração constante de sentimentos e emoções negativos faz com que as energias densas somatizem. E será no corpo físico que haverá o expurgo disso, trazendo alguma doença para o indivíduo. No entanto, o mundo espiritual é mais pragmático do que dogmático, né? Ou seja, para cada indivíduo existe uma situação ao qual se encaixará nas leis divinas. Bom, com isso dito, né, quando o indivíduo está doente com alguma doença grave, como por exemplo câncer, o resultado de emoções e sentimentos negativos, de ódio, falta de perdão, mágoas, que aos poucos foi impregnando o seu corpo astral ou emocional, e se na atual encarnação não houve como se libertar desses sentimentos negativos, o indivíduo levará consigo essas marcas em seu perispírito, os quais serão expurgados na carne, quando ele reencarnar novamente. Então, as doenças são um processo evolutivo onde permite ao indivíduo se livrar das energias ruins, entender a sua atual situação e seguir em frente. As emoções negativas são transferidas para os chakras e estes contribuem para os locais mais sensíveis ou mais vulneráveis, né, daquele momento. E a partir daí, a aura do indivíduo se torna opaca, sem brilho, densa, deixando transparecer a sua apatia, sua doença, a desarmonia que ele está sentindo. Quando temos uma desorganização mental, as enfermidades se manifestam no corpo mental, psicológico do ser. Sua coloração depende da elevação ou da sua inferioridade espiritual. O ser humano tem uma defesa radioativa natural gerada pelos seus próprios campos de energia.
inclusive o campo eletromagnético, né, de minerais organogânicos como ferro, cádmio, o chumbo, o cobre, etc. Todo ser humano detém um pouco desses minerais no corpo, sendo uns mais e outros menos, né? E a terapia com minerais, com pedras, cristais, ajuda a equilibrar a falta ou excesso desses minerais no corpo. Todos já ouviram falar sobre o corpo mental, mas o que é isso, né? Qual a diferença entre o corpo superior e o corpo inferior? Bom, vamos lá. O corpo mental está associado à função intelectiva. É diferente dos corpos mais baixos, como o psicossoma, pois não tem órgão interno. É ele que mantém as formas e o funcionamento dos corpos inferiores. Localizado no perispírito, na região da cabeça, e é onde está a memória e o pensamento. O corpo mental favorece o livre curso das ideias. Assim como o cérebro físico, também há dois hemisférios, não na mesma forma que o físico. E um hemisfério refere-se à parte positiva e o outro à parte negativa. Mas veja, não quer dizer que é bom ou mal, não é isso. Funciona assim. As experiências necessárias que são vividas pelo ser são registradas e são positivas. E as experiências que são momentâneas e desnecessárias são consideradas negativas. Enquanto o psicossoma é responsável pelas emoções, o corpo mental é responsável pelos pensamentos e sentimentos elevados. Por isso devemos melhorar os pensamentos e sentimentos. O corpo mental é dividido em superior e inferior. Bom, então aí nós vamos falar do corpo mental inferior, ou também chamado de concreto. A função desse corpo envolve o controle dos 5 sentidos. O paladar, o olfato, a visão, o tato e a audição. Além da parte cognitiva do raciocínio, do cálculo, e é ligado ao sistema nervoso. O corpo mental inferior está mais próximo do nosso corpo astral, das nossas emoções, dos nossos instintos. O corpo mental superior, ou abstrato, elabora a estrutura, as ideias abstratas. É a fonte dos mais sublimes desejos, pensamentos, inspirações nobres, elevadas que nós temos. Esse corpo está mais ligado às coisas sublimes e distante do instinto humano, está mais longe do nosso emocional. Nesse slide eu coloquei as 7 camadas e a relação com os 7 chakras. Temos 7 corpos, sendo que 4 são inferiores, ou seja, o físico, etérico e emocional, o inferior, e 3 são superiores, o mental superior, o Bud e o átmico, ou ainda espiritual. Cada camada ou corpo da aura está associado a um chakra, sendo que o primeiro chakra está associado à primeira camada da aura, o segundo chakra associado à segunda camada, e assim por diante. As camadas mencionadas são descritas de forma a mostrar como cada uma, ou seja, em forma de linhas ou luzes, em bolas, em lampejos, são formas originadas de sua constituição, e por isso as cores não serão as mesmas dos chakras. Digo isso porque pode causar estranheza, já que o chakra está ligado a determinada camada. Essa representação é o modelo visto por Barbara Brennan. São 7 camadas, sendo que a primeira, a terceira, a quinta e a sétima, ou seja, as camadas ímpares, são definidas e estruturadas. Neste caso, há ondas permanentes de luz em cada camada ímpar, como vocês podem ver aqui no slide. As camadas pares não têm estrutura, são como fluidos coloridos em constante movimento. Esses fluidos correm e são direcionados através da forma criada pelas camadas,
ímpares, né? Pois são ondas permanentes de luz. A primeira camada da aura está associada ao corpo físico e à sensação física, ao funcionamento automático e autônomo do nosso corpo. Essa primeira camada é a estrutura etérica que monta a matriz onde as células crescem. Por isso seu formato é igual ao do corpo físico, igual também aos seus órgãos. Está ligada ao chakra base ou Kundalini. Bom, é constituído de linhas, como se fosse uma teia de aranha, e estão em constante movimento. Sua cor varia do azul claro ao cinzento, ou seja, o indivíduo que tenha maior sensibilidade terá sua cor mais azul claro. O indivíduo mais encorpado, mais atleta, terá sua cor mais cinzenta. A segunda camada está associada ao aspecto emocional e sentimental dos seres humanos. Ela segue o contorno do corpo físico e está distante por volta de 25 a 75 centímetros do corpo físico. E é bem mais fluido que a camada anterior, feito de substância fina de contínuo movimento, ela não para, não duplica o corpo físico. As cores variam entre claro, brilhante, até escuros e turvos. São chakras dessa camada seguem as cores que conhecemos, ou seja, no chakra básico, o primeiro, o vermelho, o segundo, laranja, o terceiro, amarelo, o quarto, verde, o quinto, azul, o sexto, anil e o sétimo, o branco. A terceira camada está ligada ao corpo mental inferior, ou seja, nossos pensamentos diários, como nós vimos agora há pouco. O tipo de energia dessa camada é mais fino que as anteriores e associadas a pensamentos e processos mentais. Sua cor é amarela e está voltada ao intelecto. Estende-se a uma distância de mais ou menos 75 centímetros a 2 metros do corpo, dependendo se o indivíduo está com pensamentos claros, positivos, estruturados, ou se está com pensamentos negativos, mesquinhos, desorganizados. É desse corpo que saem as formas, pensamentos. A quarta camada está ligada ao chakra do coração. E é por onde os seres humanos expõem seu amor de uma forma geral, tanto para humanos, quanto para animais, quanto para a natureza. Diz respeito ao corpo astral, composto de cores mais bonitas que as do corpo emocional, e estende-se além do corpo físico de 15 a 30 centímetros mais ou menos. A quinta camada está associada a uma vontade divina. Estende-se do corpo a uma distância de aproximadamente 45 a 70 centímetros. Tem sua forma padrão etérica igual ao corpo físico. Esse é o nível onde o som cria a matéria, pois é através do verbo que se cria. A sexta camada está associada ao amor celestial, o amor esse que se estende além do âmbito humano e cerca toda a vida através do zelo, da proteção, todas as criações divinas. Tem a sua dimensão afastada do corpo físico de 60 a 80 centímetros mais ou menos. E nessa camada que temos o êxtase espiritual, o amor da humanidade combinado com o amor humano básico aos nossos semelhantes. A sétima camada está ligada à mente mais elevada, ao saber e à integração da constituição físico e espiritual. Está distante do corpo de 75 centímetros a 1 metro mais ou menos do corpo. Tem sua forma ovalada. Quando elevamos a consciência a sétimo nível, estamos mais próximos do Criador. Essa camada sendo forte e elástica envolve todas as outras, como um ovo que protege o pintinho. Vamos falar da interferência do meio ambiente na aura. A aura é sensível à totalidade do nosso ambiente interno e externo. Os fatores mentais, físicos, espirituais interagem constantemente para atuar sobre a aura. Traços de personalidade, condições de saúde, interesses pessoais, questões sociais, estado emocionais. As circunstâncias do momento podem exercer um efeito drástico e imediato sobre a aura.
Mesmo eventos distantes, eventos globais ou cósmicos, podem mexer com nossa aura. Condições adversas que podem afetar a aura, né? Uma vasta gama de estados mentais negativos, tais como ansiedade, hostilidade, frustrações, podem exercer um efeito ruim sobre o corpo e drenar a energia do sistema áurico. Da mesma forma, a falta de autoestima, um conceito desfavorável sobre si mesma, relações sociais negativas podem debilitar a aura e reduzir seriamente o seu suprimento de energia. Os poluentes ambientais e certas substâncias presentes nas drogas podem temporariamente descolorir a aura ou ainda diminuir a sua extensão. No que tange a magia negra contra alguém, a carga de projeções negativas através do processo de enfeitiçamento, bruxaria, etc., atinge em primeiro lugar a aura da saúde, emanada do corpo físico, e em seguida a aura prânica. A aura da saúde, configurada pelos eflúvios prânicos, funde-se com a própria aura física, revestida de calor e odor humano. Ela desprende partículas radioativas impregnadas de éter físico, as quais permanecem ao longo do tempo no local onde são projetados e que são de fácil rastreabilidade. É mais grosseira e mostra-se de uma cor branco-azulada em sua manifestação comum. Tem um aspecto de um ovo vaporoso e estriado, como se fossem agulhas cintilantes, as quais são retas, claras. Bom, isso quando estão com saúde e vitalidade, tá? Quando estão com energias negativas e enfermiças, as estrias ficam retorcidas e enroscadas. A aura do duplo etérico é diferente da aura do corpo físico. Quando está saudável, sua cor é rosada, suave, ela é brilhante, vaporosa. Quando o feitiço atinge a pessoa, seus chakras são atacados, causando desequilíbrio em seu funcionamento. E com isso evita a troca energética necessária para o bom funcionamento. O ser humano, com seus pensamentos viciosos, em sexo, em ciúmes, inveja, ódio, ira, egoísmo, etc., transforma seus chakras e sua aura em um habitat perfeito para as larvas energéticas, assim como os vírus, bactérias presentes também no mundo espiritual. E a partir desses seres, né, que causam doenças, estão desvirtuando o funcionamento correto dos chakras. E aí teremos uma alimentação negativa para os nossos 7 corpos, enfraquecendo e ficando suscetíveis às doenças físicas, além dos sentimentos e emoções negativos que nos deixam para baixo. Quando uma carga negativa vindo da magia negra está direcionada a alguém, caso ela esteja de bem com a vida, essa carga ficará rondando a pessoa até que essa pessoa caia emocionalmente e tenha a mesma frequência energética que a magia que foi projetada contra ela. Então, a partir dessa carga, né, que vai cair sobre a pessoa como uma bomba, danificando os seus chakras, sua aura, seus sentimentos e suas emoções. E aí com isso surgem as doenças que não sabemos de onde vêm. Claro que não me refiro sobre doenças originadas de outras vidas, ou seja, as doenças kármicas, tá? Caso você trabalhe com os chakras, com a aura da pessoa, perceba energeticamente se o paciente está com congestão energética, ou seja, está com calombo na aura. Isso será sentido através das mãos, ou mesmo pelo sentimento em relação à pessoa, digo, a intuição. A congestão energética significa que o paciente está com excesso de energia acumulada aqui naquela região, né? E através de passes, tratamento com velas, pedras, ervas, etc., a região ficará equilibrada novamente. É a outra situação onde o paciente está com depressão energética, ou seja, há buracos na aura.
Nesse caso, há a necessidade de compor a energia daquela região, onde ficará equilibrada novamente. Isso pode ser feito com a energia irradiada pelas mãos, de novo, mentalizando a sua normalidade e usando as cores que vimos no começo do módulo. Vamos falar sobre os fatores positivos que atuam sobre a aura. O amor é a força mais poderosa do universo e invariavelmente expande, ilumina e energiza a aura. Dentre os demais fatores que a fortalecem, vamos falar de uma energia positiva de si mesmo, né? Sensação intensa de bem-estar, de equilíbrio, de harmonia, tanto para si quanto para as outras pessoas. Cada esforço para ajudar o próximo ou para tornar o mundo um lugar melhor para se viver injeta uma energia que se irradia por todo o sistema áurico. Claro que os lugares bonitos que a natureza nos proporciona também ajudam a deixar a nossa aura melhor. E é muito bom fazer caminhada no bosque, ir à praia, à cachoeira, né, ficar junto à natureza. As auras possuem muitas camadas de cores. No entanto, apenas uma cor tende a ser mais evidente e é pela cor que conseguimos identificar o estado emocional ou sentimental da pessoa. Porque no mundo energético e espiritual, não há como esconder o estado de alegria ou ainda de tristeza, a excitação, a depressão. A cor da aura mostra como cada pessoa é ou está naquele momento específico. Qual o seu sentimento, qual a sua emoção, tá? Bom, olha que interessante. Conforme Kay Sherwood, do Conselho Britânico de Cores, ela catalogou as cores da aura e descobriu 1.400 tons de azul, 1.000 matizes de vermelho, mais de 1.000 tons de marrom, mais de 80 tons de verde, 36 matizes de violeta, mais de 12 tons de branco. Muito interessante essa pesquisa que ela realizou em relação às cores. Vamos falar um pouco das cores e sua correlação com a personalidade. Começaremos pelo vermelho. As pessoas com a predominância da aura vermelha se irritam facilmente, além de perder a paciência com qualquer coisa. Por outro lado, são generosos, ajudam as pessoas quando são chamados. São pessoas que gostam de esportes, competições, sendo forte no espírito e na matéria. Falam o que pensam, são bastante diretas em suas palavras, não têm meias medidas. Não gostam de rotinas e não têm paciência para projetos longos e acabam desistindo daquilo que já começaram. Mas têm sucesso quando vão até o fim com seus projetos. São pessoas corajosas, excitantes, de forte energia sexual. Mas se a energia de cor vermelha estiver focada em um ponto específico do corpo dela, significa que aquela parte do corpo está com algum distúrbio. Nos animais, a cor vermelha exprime instinto e vigor, ao passo que nas plantas está associada ao crescimento delas. As pessoas com predominância da cor laranja têm na sua busca espiritual um sentido de vida além de si mesmo. Indica a capacidade de realização, sensualidade, boa saúde, de versatilidade, dinamismo. São pessoas que gostam de estar na companhia de outras pessoas e não se importam em ser o centro das atenções ou apenas mais um rosto na multidão. Eles querem agradar os outros e muitas vezes são os melhores doadores de presentes, sendo muito atenciosos e generosos. Normalmente de bom coração, são pessoas gentis, pessoas honestas. Eles estão muito sintonizados com as emoções dos outros e podem sentir sua dor e alegria. Perdem a paciência rapidamente, mas sabem perdoar e esquecer as ofensas que lhe foram feitas. Gostam de passear
uma boa impressão, relacionam-se bem e levam uma vida feliz. Quem tem uma aura laranja é descrito como generoso, social, honesto, agradável, bom coração, sensível, charmoso. Nos animais, é sinal de manifestação dos instintos, fome, sede, desejo sexual. Nas plantas, indica a produção de sementes, ou ainda quando está para nascer flores. As pessoas com essa cor conseguem trabalhar em grupo de uma forma bem harmoniosa. É o tipo de pessoa que tem suas reações físicas antes das reações emocionais. São bem analíticas, são inteligentes, são boas e gostam dos estudos, né? Têm tendências a serem viciados em trabalho. São pessoas que conseguem se sair bem ao falar para muitas pessoas. Não se sentem retraídas ou com vergonhas com isso. Também não sentem a necessidade de estar com pessoas, gostam da sua própria companhia. São observadores em relação às pessoas de uma forma geral. São perspicazes, escolhem suas amizades pela inteligência. São pessoas com um bom coração. Eles são propensos a pressões de saúde mental e podem se tornar retraídas e deprimidas quando estressadas. Podem ser excessivamente críticas consigo mesma e com os outros. No caso da aura da pessoa estiver com cor amarela, opaca ou turva sem brilho, de forma um pouco mais feia, significa frustração e vaidade. As pessoas com a aura rosada têm uma natureza amorosa, prestativa, doadora, amam e gostam de ser amadas. Valorizam a vida, a saúde, praticam boa alimentação, praticam exercícios, conseguem reunir várias pessoas em torno de si mesmo. São aquelas pessoas agradáveis. Têm nobreza na alma, não gostam de injustiças. Têm a cura como características de seu espírito. Seu espírito é afetuoso, é sensível, além de serem confiáveis. São pessoas que têm uma grande disciplina, não se desviam do caminho que eles travaram no início. Bom, as pessoas com predominância da cor verde são pessoas generosas e leais aos amigos, aos quais são bem escolhidos. Gostam da estabilidade e equilíbrio. Sempre pensam a tratar seus planos para não se arrependerem depois. São criativos e conseguem perceber a beleza nas coisas. Têm gosto mais refinado, gosta de se vestirem bem. Tem forte determinação, tem pé no chão e não são envolvidos pela ilusão assim tão facilmente. Trabalham bastante e fazem o que é preciso de forma bem feita. E com isso são pessoas bem prósperas. São preocupados com a saúde e com a alimentação. Têm autoconfiança e capacidade de resolver problemas. São pessoas que sabem perdoar. Caso vocês percebam uma cor verde musgo, feia, sem brilho, é característica de pessoas que usam drogas. Nos animais, a aura verde indica mansidão. Nas plantas, demonstra emissão de fortes ondas de energia positiva, sendo muito mais comum nos vegetais dotados de propriedades curativas, nas ervas. Bom, as pessoas que têm a cor azul como característica, né, elas são pessoas de paz e transmitem essa paz nos momentos de discussões, raiva entre as pessoas. Têm mente e coração equilibrados. Por isso, conseguem, com calma, pacificar situações de estresse. São boas na comunicação. Conseguem transmitir suas ideias e pensamentos com bastante clareza e com eloquência, assim como os de cor amarela. Gostam da verdade. Ótimos organizadores, inteligentes, têm forte intuição e ligação com a espiritualidade. Tem capacidade de cura, harmoniosa, saúde boa, equilibrada, autoconfiança. Nós, animais,
A aura azul é sinal de felicidade e satisfação, com o tratamento que vem recebendo do seu tutor. Nas plantas, indica propriedades tranquilizantes e analgésicas. As pessoas com características da cor violeta são criativas, conseguem transmutar sofrimentos em fatores positivos, têm equilíbrio mental, emocional, espiritual. São pessoas desenvolvidas mediunicamente, são compreensivas e equilibradas, agradáveis, são fiéis, têm forte personalidade, são batalhadoras e não se deixam bater por qualquer coisa. Quando surge nos animais, a aura violeta significa satisfação e fidelidade. Nas plantas, é sinal de uma força positiva, tanto que as violetas e as flores de lótus, que simbolizam a espiritualidade, costumam ter a cor dessa aura. As pessoas envolvidas por uma aura branca são talentosas e sabem usar os seus dons com sabedoria, têm boa compreensão espiritual, são sensíveis e têm forte intuição. São pessoas quistas por outras, onde sua amizade é sempre requisitada, mas ela escolhe sempre seus amigos. São pessoas que chegam mais facilmente ao sucesso. São versáteis, talentosas, se adaptam de modo fácil a todas as situações. Têm um forte raciocínio, o que permite tomar decisões de forma rápida. Bom, as pessoas com uma aura negra denotam raiva, ódio, negatividade. Pode ser também uma pessoa doente e depressiva. Não tem fé e esperança. Acreditam que as coisas de ruim só acontecem com ela. Não conseguem ver beleza em nada na vida. São pessoas com esse tom de aura, as pessoas com esse tom de aura são miseráveis. Bom, as pessoas com a cor dourada são pessoas extravagantes, obsessivas, generosas, sociais, independentes. Adoram ficar perto de coisas belas. Não suportam que os seus próprios defeitos sejam expostos. E amam receber a atenção e a admiração dos outros. Bom, existem outras cores também, mas não tão proeminentes. Com base nas características associadas a elas, os especialistas consideram essas auras negativas. Por exemplo, a aura marrom é vista como dois tons diferentes. O marrom claro está associado a desânimo, confusão, falta de confiança em si mesmo, nos outros ou na situação. Já o marrom escuro denota egoísmo e trapaça. Bom, chegamos ao fim desse curso. Obrigado por estarem aqui comigo. Espero ter transmitido os ensinamentos que vocês procuravam e contribuir para que vocês possam atuar nas pessoas visando a cura do espírito e da matéria. Tem outros cursos na plataforma que irão ajudá-los a complementar os seus estudos, os seus tratamentos, os tratamentos que vocês desenvolvem. E se ainda não trabalham em prol do próximo, sei que estão se preparando para que quando a hora certa chegar, já estarão preparados e capacitados para esse tipo de coisa. Obrigado, fiquem com Deus e que Jesus nos proteja.